Mas você não vê nenhum prefeito, nenhum presidente falando do problema espiritual da sua cidade. Você não vê uma pessoa falando de um problema espiritual da sua cidade. Por quê? Porque isso só quem entende é quem é crente e quem sabe das coisas espirituais. Porque a minha Bíblia e a tua Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Então tem questões da cidade, da potencialidade que o prefeito pode entender. Ele pode entender de saneamento básico, de questões políticas públicas, a necessidade no campo da potencialidade que aquela cidade tem de riqueza, de minerais, de produtividade, de pecuária. Mas só quem entende questões espirituais de cidade é quem sabe das coisas espirituais. É quem tem a visão espiritual. E aí vocês podem observar uma coisa. Eu estou falando que São Luís tem o boi, eu estou falando que São Luís tem o reggae, eu estou falando que São Luís tem a sua cultura, eu posso falar que o Rio de Janeiro tem o seu carnaval, não é assim? Mas a maioria não fala dos problemas espirituais que elas têm. Por exemplo, as grandes metrópoles do mundo, como Japão, como China, por que o índice de suicídio é terrível? Por que cidades, estados, países poderosos, o índice de criminalidade é horrível? Tem cidades aí onde as pessoas estão se jogando, grandes empresários estão se jogando de prédios, dos seus prédios. Eu estava em uma cidade, não vou citar o nome, e um rapaz disse para mim: você gostou daqui, pastor? Gostei, é a cidade que tem mais prédios caros no Brasil. Ele disse: não se assuste, de vez em quando alguém se joga lá de cima desse grande prédio. Opressão, depressão maligna. Cidades oprimidas, porque só quem entende de coisas espirituais são aqueles que são espirituais. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, nessa oportunidade. Sodoma, por exemplo, Sodoma e Gomorra eram duas cidades. Elas eram prósperas financeiramente, elas tinham potencialidade de minérios. Mas nem o sobrinho de Abraão viu o mal que essa cidade tinha. A Bíblia diz em Gênesis 13:13, ora, os habitantes de Sodoma eram varões maus e grandes pecadores diante do Senhor. Às vezes a cidade é bela, ela tem saneamento básico, ela tem saúde, ela tem boas escolas, ela tem educação, ela tem prosperidade, mas aquela cidade pode carregar uma maldição. E deixa eu explicar, não é que a cidade tem maldição moral, rua não tem maldição, praça não tem maldição, montes não tem maldições. Agora, os habitantes da cidade sem Deus trazem maldição para a cidade.